Se você já foi chamada de tímida, antissocial ou fechada, mas no fundo você sentia que estava tudo bem em você ser assim, e na verdade você gostava de ficar em silêncio no seu canto, de pensar antes de falar, de estar só e a solidão não era um problema para você e não entendia o porquê que todo mundo precisava tratar isso como um problema. Eu passei anos na minha vida achando que tinha algo de errado comigo. E até que eu li um livro, O Poder dos Cats, vou mostrar aqui para vocês, que me fez enxergar essa minha característica e minhas preferências numa outra perspectiva. E hoje eu começo uma série com 4 vídeos, onde eu vou contar tudo o que eu aprendi para vocês e o que isso tem a ver com o autoconhecimento de verdade. No livro, ele traz todas as pesquisas que a autora, que é a Susan Cain, acho que é assim que fala, que ela é advogada, pesquisadora e ela passou anos estudando sobre a introversão, tá? Então ela pesquisou por que que existe a introversão, como ela funciona e por que que o mundo acabou tratando isso como um defeito. E logo nas primeiras páginas eu reconheci aquilo, eu me reconheci de uma forma que eu não estava esperando, tá? E não foi só de uma forma intelectual, lendo o livro, foi realmente uma forma interna, uma coisa assim real que me trouxe uma consciência que eu não conseguia enxergar sobre mim mesma, tá? E eu tive aquela sensação de que finalmente parece que alguém falou sobre isso, ou finalmente alguém entendeu sobre esse assunto e agora a gente pode conversar melhor. Foi isso a sensação que eu tive, tá? Então, antes de aprofundar o tema, eu quero clarear uma confusão que eu mesma fazia sobre timidez e introversão. São coisas diferentes, tá? Então, a timidez é um medo. Medo de ser julgada, medo de ser rejeitada, de errar na frente das pessoas. E a introversão é uma preferência, tá? Então, a gente prefere, eu falo a gente porque eu me considero uma pessoa introvertida, mas a pessoa introvertida, ela prefere estar em ambientes com menos estímulos, tá? Prefere ficar um tempo sozinha para refletir, prefere estar em momentos de profundidade, ou até em conversas com menos pessoas, onde ela pode ter conversas assim mais profundas, não só socializar, mas criar um ambiente de intimidade também, tá? Então, uma pessoa, ela pode ser extrovertida e tímida ao mesmo tempo, tá? E ela pode ser introvertida, mas não ser tímida. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são coisas totalmente diferentes, tá? E às vezes a gente confunde pensando que a gente tem que se consertar, pensando que uma coisa é igual à outra, tá? Mas não são coisas totalmente diferentes. E ela traz uma informação muito importante no livro que fala assim que 1/3, mais ou menos, metade ali da população do mundo é introvertida. Ou seja, uma pessoa em cada 3 é uma pessoa introvertida. Só que a gente cresce sendo ensinada de que a gente precisa se comportar
como uma extrovertida, tá? Como se realmente fosse um erro a gente ser introvertida. E, inclusive, eu lembro de situações em que eu me pressionei para ser diferente do que eu sou, ou às vezes de estar com mais gente, de, assim, socializar mais, porque eu acreditava que eu tinha que ser daquela forma. E aquilo me esgotava, me cansava de uma forma que eu não sabia nem explicar para mim. Eu achava que eu tinha que continuar tentando socializar e ser diferente, enfim, que eu até me colocava em situações tão desconfortáveis, assim, de frequentar lugares com muitas pessoas, muito estímulo, às vezes até um som muito alto, assim, que não estava me fazendo bem, mas eu ia porque eu achava que eu tinha que ir, né? Eu ouvi que eu tinha que ser uma pessoa sociável, então eu achava que tinha que ser assim, né? Mas tudo isso precisa ser pensado com muita calma, e é isso que a gente vai continuar fazendo aqui, tá? Então, isso, muitas vezes até me julguei como, poxa, acho que eu tenho alguma coisa de errado comigo, isso é uma fraqueza, eu preciso melhorar. Eu olhava dessa forma, sabe? E eu ficava gastando energia com, funcionando ali fora do meu modo natural. E isso tem realmente um custo enorme. Como eu disse, esgota eu me senti esgotada muitas vezes, tá? E esse é o primeiro vídeo, tá? É só o começo e eu quero que você saia daqui fazendo uma pergunta, tá? Será que eu sempre chamei de defeito, mas na verdade foi só uma forma de eu ser? Essa é a pergunta que eu comecei a me fazer e eu estou passando para vocês para que a gente reflita junto se realmente isso é um problema ou não, né? Porque a gente às vezes tem mania de ficar encontrando defeitos e não as nossas qualidades. E no próximo vídeo eu quero mostrar para vocês como que o mundo ele foi sendo adaptado, construído ali para privilegiar os extrovertidos, tá? E o que que isso faz com os introvertidos. E também nós vamos falar depois sobre as nossas forças, as qualidades que os introvertidos têm. E no último episódio, a gente vai juntar tudo isso, tá? Numa coisa só. Como viver de uma forma autêntica, sem se trair, sem querer ser um personagem ou ser uma outra pessoa. E se esse tema ressoou em você, me conta aqui nos comentários se você sempre soube que era introvertida ou demorou demais para perceber isso, tá? E eu quero muito ler o que você vai escrever. E nós nos vemos no próximo vídeo com a continuação desse daqui.